É isso aí, irmão. Graças a Deus. Tarde abençoada, quase noite. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estou aqui com meu amigo pastor Daniel. Daqui a pouco ele vai estar se apresentando, falando do ministério dele, dando telefone de contato, etc. Estamos aqui no nosso podcast Pode Crente. Esse é o nosso podcast Pode Crente. Hoje estamos com o nosso amigo pastor Daniel, acompanhado aqui da sua esposa. E o tema de hoje é a igreja de ontem, a igreja de hoje e a igreja do amanhã. A paz do Senhor, pastor Daniel. Boa tarde. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Graças e paz a todos. Uma boa tarde para você que está nos assistindo, tá? Nesse momento, me chamo pastor Daniel Santos. Estou acompanhado da minha esposa, diaconisa Ana Clara. E para mim é uma honra, né, estar aqui nessa tarde participando desse Pode Crente. É um momento único, singular. Tenho a honra de estar com meu amigo, pastor Robson. Que Deus abençoe poderosamente, abençoe esse projeto, abençoe a sua vida. Você que está nos assistindo, você que está participando conosco desse Pode Crente. E um tema muito especial, né? A igreja de ontem, a igreja de hoje, a igreja do amanhã. Então eu tenho certeza de que tudo que será feito aqui neste dia, principalmente, primordialmente, será para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Pastor Daniel, uma visão panorâmica sua da igreja do Antigo Testamento em relação à doutrina e a ensinamento. Bom, pastor. Visão panorâmica, né? Não dá tempo da gente fazer tudo, mas hoje pelo menos uma primeira parte aí, sua visão panorâmica. Então, a visão panorâmica da igreja do Velho Testamento, né, para a igreja de hoje, com relação à doutrina, usos e costumes, vamos colocar assim numa visão ampla, numa visão geral, mudou muita coisa, porque nós sabemos que o evangelho ele não muda, o evangelho ele permanece o mesmo, quem mudou foi o homem. E a igreja em si, no geral, ela hoje, ela perdeu muito da sua essência. Ela perdeu muito do seu princípio, ela perdeu muito daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Porque no Velho Testamento tinha-se todo um regimento, tinha-se toda uma trajetória, e hoje as pessoas, ao invés de seguirem, né, o que está sendo, o que foi proposto, né, pelo Pai para nossas vidas, está fugindo totalmente do foco, porque nós vemos homens amantes de si mesmo, homens inventando liturgias, doutrinas, inventando diversas teses para justificar suas próprias vontades. Então a gente percebe uma mudança radical entre a igreja do Velho Testamento, né, a igreja primitiva, e a igreja dos dias atuais, a igreja de hoje. Então, pastor, vamos lá. Nós sabemos que nós fomos um povo que Deus, ele nos enxertou na videira pela sua misericórdia, e ele trouxe a base do amor e da compreensão para nós. Como está a igreja hoje em relação a essa pregação, esse entendimento do amor, da vontade de Cristo? Como se encontra isso? Então, meu pastor, a igreja hoje, né? Hoje eu costumo dizer que a gente está vivendo o amor de muitos se esfriariam. Então, quando se trata de amor, quando a gente fala de amor, nós vemos pessoas mais preocupadas, né, em destruir pessoas do que pessoas ajudar pessoas. É aquele tamo junto, mas você quer saber com quem? Exatamente. Tamo junto, mas com quem? Tamo junto, aí você olha ao redor, mas cadê o tamo junto?
Aí você vê que só Jesus está junto mesmo contigo. Verdade. Por quê? Porque hoje é muito, venha a nós o vosso reino, né? E a vontade fica para outro lado. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas elas gostam de fazer outras pessoas de escada. Um exemplo, tem coisas que eu posso fazer, mas se tem alguém que já está fazendo, eu paro ou nem inicio o que eu posso fazer para que alguém faça no meu lugar. Então por isso que o amor está se esfriando. Por quê? Porque as pessoas elas estão com uma visão de se aproveitar das outras do que expandir o amor de Cristo através de outras pessoas. Então o ministério trampolim. Exatamente. Usa o irmão e deixa o irmão lá. Só pula só para passar e deixa o irmão. Fazendo irmão de escada. Por quê? Porque se nós formos para a Bíblia, se nós formos olhar, aquele paralítico, né? A casa estava cheia. A casa estava cheia e aqueles amigos pegaram aquele paralítico, só que o que a gente entende é que havia um culto naquele lugar. O culto parou, porque aqueles amigos, eles se reuniram para quê? Para levar aquele paralítico até Jesus. E o que Jesus diz? Eu nunca vi uma fé tão grande igual a de vocês. Sabe o que é aquilo ali? Era o amor. O amor. O amor cura, o amor reconstrói, o amor constrói. Só que hoje, devido à ganância, à altivez, o orgulho, o amor tem entrado o quê? Em extinção. E é o que está acontecendo no nosso meio, com a nossa geração. Pastor Daniel, amor e hipocrisia dentro da igreja. Pode, crente, fala aí. O que acontece? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas dizem amar. Amar da boca para fora, todo mundo ama. Agora, na prática, é outra coisa. E quando eu falo disso, a gente pode até citar um exemplo de Pedro. Jesus vai dizer, é chegada a minha hora. Pedro vai dizer, não, se depender de mim, não vai não. Só que quando Jesus é capturado, Jesus é levado, e Pedro está andando, as pessoas olham para Pedro, reconhecem Pedro e falam, ó, tu anda como ele, tu fala como ele. Não conheço, não sei quem é, não sei quem é. Mas ele já tinha sido avisado. Ele já tinha sido preparado pelo próprio Jesus. Só que quando chegou o momento dele aplicar o que ele dizia sentir, ele não aplicou. Então, ou seja, o que saía da sua boca não estava em compatibilidade com aquilo que havia no seu coração. E é o que acontece dentro da igreja, é o que acontece no meio dos irmãos, é o que acontece no meio da nossa geração. As pessoas dizem amar, mas na hora do praticar o amar, as pessoas não praticam. Por quê? O amor está entrando em extinção. Então, quando o que sai da minha boca não tem compatibilidade com aquilo que está no meu coração, entra a hipocrisia. Porque eu não cumpro com aquilo que eu falo. Eu não vivo o que eu falo. Ok. Pastor Daniel, então deixa eu ajeitar aqui para pegar mais um pouquinho o senhor. Legal, que lindo. Então hoje a pessoa, deixa eu ver se você entende. Então a pessoa hoje ela vai para a igreja com um pensamento ímpar. Ela vai pensando nela. Aquele amar a Deus é amar seu irmão. Não, ela vai para pedir para Deus e ímpar. Ela quer saber dela dentro da igreja. Meu pastor, quantas pessoas vão à igreja e antes de sair de casa, porque a gente sabe que o culto começa em casa. Sim. Quantas pessoas saem de casa e dizem assim, Senhor, hoje eu vou para a tua casa, mas eu não vou pedir nada, hoje eu só vou para agradecer. Tem pessoas que até colocam esse desejo no coração, mas quando chegam lá esquece do que falou. Esquece do que propôs no coração, porque no final de tudo vai acabar pedindo alguma coisa. E dificilmente as pessoas elas conseguem criar uma identidade e um relacionamento com Deus que elas julgam ser pai delas. Na verdade, somos filhos de um pai que não temos relacionamento, então aproximadamente, ou então, obviamente, nós somos órfãos espirituais. Temos um pai, mas não sabemos nos relacionar com o pai que temos. Como a gente pode dizer, teoricamente fala que tem,
mas literalmente não obedece, não cumpre, não segue as regras, porque se você tem um pai, você é filho. E o filho tem que obedecer os mandamentos do pai, senão não é filho. É por aí? Exatamente. Por quê? Para você ter um bom relacionamento, o primordial é a obediência. Porque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Se eu, que digo que tenho um pai, amo esse pai, então eu preciso saber aonde eu estou me enquadrando. Peraí, eu sou um filho legítimo ou eu sou um filho mercenário? O filho legítimo é o que tem identidade, tem relacionamento. O filho mercenário é aquele que só procura o pai quando precisa. E que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Muita gente diz que tem pai, mas e aí, o relacionamento com esse pai? Como que funciona? É legítimo esse relacionamento ou é baseado em interesses? Pastor Daniel, o chamado no Antigo Testamento e a comparação da execução do chamado hoje na atualidade. Um exemplo. Nós sabíamos a característica e a seriedade de rei, profeta e sacerdote. Hoje no Novo Testamento, nós temos pastor, presidente, sacerdote e profeta. Como é que funciona isso? Olha. Sinuca, né? Eu gosto. Olha. Bom, vamos lá. Como eu disse no início, as pessoas, elas deveriam viver e conservar uma essência que foi deixada. Porém, o inventar moda acaba trazendo e criando-se um sistema que não existe. Então o que acontece? Eu começo a criar situações que não existem e começo a delegar coisas, criar ordens que nunca existiram. Então você começa a perceber que o que era para ser santificado, o que era para ser algo sólido, começa a ser banalizado. Então você vê sacerdote, você vê profeta, você vê um monte de gente se intitulando, criando rótulos, criando vários tipos de cargos. E a maioria dessas pessoas que criam esses tipos de cargo não sabem nem o que significa aquilo que estão atribuindo. Então o problema não é ter o cargo, o problema é exercer com excelência o cargo que se é nominado. Exatamente. Eu sou o super reverendo, tá? Mas o que você está fazendo nessa sua função de super reverendo? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Verdade. Então a pessoa tem que fazer. Jesus diz que maior é aquele que ajuda. Então qual é a sua visão aí, pastor Daniel, na atualidade aí, na igreja de hoje? Já estamos em hoje, hein? Então, a igreja da atualidade, a igreja hoje, a gente vê muito, como eu disse, o evangelho ele não mudou. Mas as pessoas estão banalizando muito o evangelho. Estão criando coisas onde não existem. Tem lugares que você vai e você se escandaliza pelo que você vê. Te constrange. São situações tão constrangedoras que você até se pergunta, Senhor, o que está acontecendo com a minha geração? Né? Porque, se você reparar, Saul, ele tinha um cargo, mas ele nunca teve uma ligação com o cargo que tinha. Saul nunca teve uma ligação com a ocupação que ele tinha. E tem muita gente que está criando cargo para si e nunca teve uma ligação e nunca teve chamado para aquilo que está se colocando. Tem pessoas que são chamadas por Deus para viver um grande propósito e tem pessoas que estão forçando um chamado que Deus não chamou para viver um propósito que Deus não criou. Então você vê então essas pessoas que têm o cargo e passam até, como a gente pode dizer assim, vexame por causa do cargo. Exatamente. Na verdade, você vê que, infelizmente, Deus não está abençoando. Ela poderia ser mais abençoada, estando sentada ali no banco, no cultinho dela normal, e Deus trabalhando no dia a dia dela, vitória sobre vitória, e a pessoa procurando vento, né? Verdade. A necessidade de ser visto
a necessidade, olha, presta bem atenção, a necessidade de ser visto pelo público, pela plateia, pela multidão, te faz sair do evangelho genuíno para entrar num processo de entretenimento. Porque quando eu tenho a necessidade de ser visto, eu não tenho a necessidade de que Deus ele cresça e eu diminua, mas eu tenho a necessidade de ser a prioridade aonde eu estou. Então eu não estou vivendo a essência do que Deus preparou, mas eu estou vivendo o entretenimento daquilo que massageia a minha carne e alimenta o meu ego. Então isso gira naquilo, quando eu chego, quando eu prego, quando Deus me usa, é sempre o eu. E Deus fica de lado e o camarada está aí. É o show no altar. Exatamente. Por quê? Todo adorador que não é intercessor é místico. E todo intercessor que não é adorador é exibicionista. Vê a igreja como um salão, como um galpão, como qualquer coisa, menos como igreja. O povo, ele não vê como um povo sedento pela palavra. Ele vê uma plateia que está ali para ovacioná-lo. O altar, ele não enxerga como altar, ele enxerga como palco. O púlpito, ele não enxerga como um púlpito para a exposição da palavra. Ele enxerga como um pedestal para se autopromover, para que as pessoas enxerguem ele. Então, esse é o verdadeiro exibicionista e não o pregador das boas novas. Essa é a diferença. A diferença é que hoje as pessoas querem seguidores, as pessoas querem que as pessoas venerem. E a diferença lá atrás, a única ordenança que Deus ele deixou é: vai e apacenta as minhas ovelhas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em nenhum momento eu sou contra você ter seguidor, ninguém te curtir, te deixar um comentário, fazer um elogio. Só que o teu foco maior está acima de tudo isso. É cumprir a ordenança. Até mesmo porque Paulo falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Exatamente. Então nós temos que imitar pessoas que fazem coisas que Deus se agrada, não é isso? Verdade. Então vamos lá, pastor. O senhor, como é referência para algumas pessoas, sei que tem jovens e pessoas que se espelham no senhor. Então, qual é a mensagem que o senhor já quer deixar para a igreja do amanhã? Olha a responsabilidade, pastor. Essa palavra que eu vou deixar aqui para todos os jovens que estão assistindo agora esse podcast, você telespectador, você que está ouvindo agora, você que está assistindo, não queira fazer mais do que o necessário que Deus delimitou para a tua vida. Como assim, pastor Daniel? Vai haver algumas delimitações dentro do teu processo. Não ultrapasse essas delimitações se Deus ele não te deu o aval para ultrapassar. Propostas vão aparecer. Só que quem tem propósito não vive de proposta. Terceira coisa, o chamado de Deus para a tua vida é algo permanente. Então, antes de você dizer sim e antes de você colocar a mão e assumir algo, lembre-se, sede firme e constante em toda a boa obra do Senhor. Não é um mar de rosas. Vai ter mais espinhos do que rosas. Porque os pregadores pregam as rosas, mas os espinhos não pregam. Marco Antônio, né? Pregador de rosas. Então, é mais espinhos do que rosas. É mais choro do que sorriso. Tá bom. Aí você me pergunta, qual é a vantagem nisso tudo? A vantagem nisso tudo é você estar bem com Deus. Não importa como esteja o mundo, não importa como estejam as coisas ao teu redor. Você estando em paz com Deus e bem resolvido com você mesmo, tem nada que desabone a tua conduta diante de Deus. Então, se o chamado chegou até você, Deus te chamou, aceite o teu chamado
suporte o processo e viva o propósito. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Essa aí, irmão. Isso aí foi participação do nosso amigo Pastor Daniel. Pastor Daniel, sua igreja onde? Então, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Geração de Adoradores, fica localizado no bairro Tangará, coladinho ali da Arnaldo Eugênio, Rua Júlio César, número 20, tá? Os dias de culto na nossa igreja, terça, quinta e domingo, tá? Terça, culto de ensino às 19 horas, quinta, culto de libertação às 19 horas, domingo às 18 tem o nosso Ebom e às 19 horas culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Telefone de contato, pastor. Então, você que quer levar o Ministério Palavra de Excelência do pastor Daniel Santos na sua igreja, o nosso telefone de contato é DDD 21 97667 4369. Não pegou? Vou repetir para você. DDD 21 97667 4369. Vai ser uma honra estar cooperando, servindo os irmãos, levando uma palavra de excelência no seu ministério. Ô, glória! Gente, esse foi aí o Pod Crente, palavra aí muito legal com o nosso amigo Pastor Daniel, futuramente estará aqui conosco de novo. Lembrando a você que está vendo o Pod Crente aí, segundo sábado de maio, já estamos anunciando aí, hein, irmão? Reunião geral do Grupo Exército de Oração, o pessoal que era da Record, da Contemporânea, vai estar todo mundo aí, vamos entupir aqui esse lugar aqui, não sei nem como é que a gente vai fazer, mas que vai dar gente aqui nesse trem, vai, tá bom? Gente, fica na paz, Deus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família, eu sou seu pastor Robson Esteves, se você já conhece, abração pra você, crente!